Então, pessoal, vamos dar continuidade aí. Artigo 7º, direito do advogado, que eu já disse a vocês e não me cansem, vai cair na sua prova. Tá legal? Bom, inciso 4º. Vamos ler juntos. Essa é a parte da matéria que eu faço questão de ler com vocês. Então, vem para cá. É direito do advogado ter a presença de representante da OAB quando preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da advocacia para a lavratura do auto respectivo, sob pena de nulidade, e nos demais casos a comunicação expressa à seccional da OAB. Então, o que é isso? São duas situações diferentes. Na primeira, o advogado é preso em flagrante, mas por algo relacionado ao exercício da advocacia. E eu já te adianto que este inciso 4º deve ser combinado com o parágrafo 3º, que diz que o advogado, quando pratica crime no exercício da profissão, só pode ser preso por crime inafiançável. Porque se o crime for afiançável e for no exercício da profissão, ele não será preso em flagrante. Se o crime for afiançável e for no exercício da profissão, não haverá prisão em flagrante. É claro que ele vai ser investigado, depois vai ter inquérito policial, ação penal, mas preso em flagrante não. Somente se o crime for inafiançável. Então, como é que funciona isso aqui? Ó? Vamos reler de novo agora com essa vista, com esse ponto de vista, com essa informação. É direito do advogado ter a presença de representante da OAB quando preso em flagrante, por motivo ligado ao exercício da advocacia e se o crime for inafiançável, para a lavratura do auto respectivo, sob pena de nulidade. Então, imaginem, o advogado que é preso em flagrante, levando drogas para o presídio. Tem que ter um representante da OAB, na hora de o delegado lavrar o auto de prisão em flagrante. Senão, esse flagrante é nulo. E nos demais casos, se não tiver nada a ver com o exercício da profissão, ele pode ser preso em flagrante, né, se o crime for afiançável, não pagar fiança, ou, né, sendo inafiançável, mas aí, vejam que nos demais casos, ou seja, se não for no exercício da profissão, ou às vezes cumprimento de prisão preventiva, tá? Basta o delegado comunicar à OAB. Não vai precisar ter o representante nesses outros casos. Basta comunicar à OAB. Exemplo, um advogado que chega em casa, no primeiro caso, o advogado foi preso levando drogas ao presídio enquanto ia visitar um cliente, no exercício da profissão. Cliente preso, leva drogas. Agora, se o advogado chega em casa, tira o terno, já não é advogado, e vai vender drogas na pracinha. Foi preso, mas não tem nada a ver com a profissão. Tá bom? Depois. 5. É direito do advogado, vamos ler comigo, não ser recolhido preso antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de estado maior, com instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pela OAB e na sua falta em prisão domiciliar. Então, é o direito que o advogado tem de, até ao trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, ser preso apenas se for em sala de estado maior. O que é sala de estado maior, gente? São salas melhores do que prisão especial. São salas destinadas a oficiais militares, nos batalhões de polícia militar, nos quartéis generais, né? Então, percebam que é melhor do que prisão especial, tá? Se na prática não é assim, não me interessa. Passou a prova, letra de lei, minha gente, tá? Vamos focar no 10 em ética. Bom, só que, mais uma vez, a Associação dos Magistrados Brasileiros, naquela mesma ação direta de inconstitucionalidade, também fez um outro pedido. E o STF entendeu que, assim reconhecidas pela OAB, essa expressão que está em vermelho aqui, ó, não tem mais validade. Se você abrir o seu vade-mecum, gente, vai dizer que não vai estar riscado, tá? Eu vou riscar aqui para você lembrar.
mas no seu vademécum não vai estar riscado. E pode ser que na prova eles copiem tudo isso e peça para você marcar a correta. Você vai marcar essa se estiver escrita assim, reconhecidas pela OAB? Não, porque você sabe que isso não tem validade. A sala onde o advogado vai ficar preso não tem nada que ser reconhecida pela OAB. Agora, se não tiver uma sala como essa, com instalações e comandos condignas, cabe prisão domiciliar. Isso aqui continua valendo. Beleza? Muito bem. Depois, continuando. É direito do advogado. 6. Ingressar livremente nesses locais que nós vamos verificar aqui, que são os locais onde ele precisa para desempenhar a sua profissão. Ingressar livremente. Letra A. Nas salas de sessões dos tribunais, mesmo além dos cancelos que separam a parte reservada aos magistrados. Então, quando você vai a uma câmara criminal, uma câmara civil, você vai perceber que existe uma cancela, né, uma cerca que separa os magistrados da plateia. Para a sua prova, pode marcar que o advogado pode ir lá passar, falar com o desembargador na mesa dele, no balcão, né? Enfim, na bancada, né, onde eles ficam. B, nas salas e... Vamos ler aqui juntos, ó. Ingressar livremente. Nas salas e dependências de audiências, secretarias, cartórios, ofício de justiça, serviços notariais de registro e, no caso de delegacias e prisões, mesmo fora da hora de expediente, independentemente da presença de seus titulares. É autoexplicativo, né? C, em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição judicial ou outro serviço público, onde o advogado deva praticar ato ou colher prova ou informação útil ao exercício da atividade profissional, dentro do expediente ou fora dele, e ser atendido desde que se ache presente qualquer servidor ou empregado. Depois, também autoexplicativo. Letra D. Em qualquer assembleia ou reunião de que participe ou possa participar o seu cliente, ou perante a qual este deva comparecer, desde que munido de poderes especiais. Cuidado com isso. Olha só. Tem muitas coisas que o advogado pode fazer até mesmo sem procuração. Visitar cliente preso, tirar a cópia de inquérito de processo judicial, desde que não esteja sob sigilo, coisas que inclusive nós vamos verificar ao longo desse bloco ainda. Só que aqui tem uma situação que o advogado até pode ir a uma reunião para participar no lugar do seu cliente, mas ele tem que ir com a procuração, e essa procuração tem que ter poderes específicos para isso. Não são poderes genéricos, não são poderes gerais, são poderes específicos, ou seja, na procuração tem que estar dizendo que o advogado pode fazer aquilo. Tá? Muito bem. 7. São direitos do advogado permanecer assentado ou em pé e retirar-se quaisquer locais indicados no inciso anterior, independentemente de licença. Então, olha só, pode parecer estranho, sentado ou em pé. Pois é porque antigamente eles falavam que eles tentavam proibir advogados de entrar porque não tinha mais cadeira para sentar, o ambiente estava lotado. Não tem problema, nesses locais que nós vimos aqui, nas alíneas A, B, C e D, o advogado pode entrar e ficar em pé, não tem problema nenhum. E pode entrar e sair no momento que ele quiser, independentemente de pedir licença. Tá? Depois, inciso 8º, isso daqui já caiu 2 vezes na banca FGV. É direito do advogado dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e gabinetes de trabalho, independentemente de horário previamente marcado ou outra condição, observando-se a ordem de chegada. Ou seja, é o direito que o advogado tem de despachar com o juiz a qualquer momento, independentemente de horário. Claro, o advogado só tem que esperar se tiver um advogado na frente. Ele tem que fazer fila. Aí, isso já caiu de 2 modos na prova. Primeiro falaram o seguinte: um juiz determinou que só despachava com advogados segundas, quartas e sextas. Não pode, é contra a lei. E outra vez perguntaram se estagiário podia despachar com o juiz. Não, porque aqui são direitos do advogado e não direitos do estagiário.
embora na prática a gente saiba que é tudo diferente. Tem juiz que diz que só despacha segunda-feira, meio-dia, 1h, às 13 horas, e a estagiário vai despachar com o juiz. Não cai mundo real na sua prova, o que cai é mundo edital, né? Bom, inciso 9, muita atenção aqui para ele. Percebam que ele está todo em cor vermelha, vamos à tela, olha lá. Ele foi considerado todo inconstitucional, tanto por força daquela mesma ação direta de inconstitucionalidade que a gente vinha trabalhando aí, falando, como por conta de uma outra também, que é a 1105-7, todas duas propostas pela Associação dos Magistrados Brasileiros. E aí, minha gente, por que que este inciso 9 foi considerado todo inconstitucional? Pelo seguinte, este inciso queria trazer 3 direitos para o advogado. Quais são? Sustentar oralmente as razões de qualquer recurso ou processo nas sessões de julgamento após o voto do relator, seja em instância judicial ou administrativa, pelo prazo de 15 minutos, salvo se prazo maior for concedido. Então, aqui nós temos 3 direitos para o advogado. Primeiro, sustentar oralmente qualquer recurso, sustentar oralmente, após o voto do relator e por 15 minutos ou mais. Só que isso tudo foi considerado inconstitucional. Por quê, minha gente? Pelo seguinte. Não é qualquer recurso. É somente naqueles recursos em que a lei traga previsão legal para previsão de sustentação oral. Por exemplo, embargos de declaração. Lá não tem sustentação oral, então não pode. Está vendo como é que já não é em qualquer recurso? Depois, após o voto do relator. Ó, não é após, tem que ser antes. Cuidado com isso, porque se perguntarem, de acordo com o estatuto, é após o voto do relator? Em instância judicial ou administrativa? Não, tem que ser antes. Só que o Código de Ética e Disciplina, o novo continua dizendo isso, diz que nos processos disciplinares da OAB, a sustentação oral do advogado é após o voto do relator. Então, muito cuidado, minha gente, pelo amor de Deus. Se perguntarem de acordo com o novo Código de Ética, nos processos disciplinares da OAB, é após? É. Mas se perguntarem de acordo com o estatuto, não é mais após. É antes. E esse prazo de 15 minutos, salvo se prazo maior for concedido? Pode ser menor também. Ou seja, pode ser sustentação oral de 15 minutos, mais de 15 minutos ou menos de 15 minutos. Veja que nas turmas recursais dos juizados é de 5 minutos. Prazo dado por regimentos dos tribunais de justiça. Tá bom? Depois, inciso 10. Vamos ler comigo. É direito do advogado usar da palavra pela ordem em qualquer juízo ou tribunal, mediante intervenção sumária, para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, documentos ou afirmações que influam no julgamento, bem como para replicar a acusação ou censura que lhe forem feitas. Então, é o direito, olha, aqui o advogado já fez a sua sustentação oral. Só que depois que ele fez, o relator vai votar, os outros desembargadores também, e ele percebe, o advogado percebe, que eles estão falando a maior bobagem do mundo. Alguma coisa errada contrária aos autos e que pode influenciar, pode levar a um julgamento errado. E aí o advogado o que faz? Pela ordem, excelência, Vossa Excelência está equivocada. Aí diz lá qual é o problema. Ou então, para replicar uma acusação ou censura que lhe forem feitas. Se um desembargador fala lá, porque esse advogado aí não estudou direito, não sabe das coisas, pela ordem, excelência, olha, eu tratei Vossa Excelência com todo o respeito, eu fiz a minha sustentação oral aqui no prazo determinado por lei, tratei com a maior educação e exijo igual respeito. E se o desembargador continuar, pode até dar origem até um desagravo público, né, pessoal? Que a gente vai achar daqui a pouquinho o que é isso. Tá bom? Depois, agora, se não for uma coisa tão urgente, como diz aqui, né, que precise de intervenção sumária,
Eu posso reclamar depois, com mais calma. Reclamar verbalmente ou por escrito, tanto faz. Já perguntaram isso em prova, se era só por escrito. Não, eu posso reclamar verbalmente. A questão é que quando eu reclamo verbalmente, isso é consignado, né? É, é consignado numa assentada, né? Ou então é reduzido a termo. Então, vamos lá, repetindo. É direito do advogado reclamar verbalmente ou por escrito perante qualquer juízo, tribunal ou autoridade contra a inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento. 12. É direito do advogado falar sentado ou em pé em juízo, tribunal ou órgão de deliberação coletiva da administração pública ou do poder legislativo. Então, tanto faz falar sentado ou em pé, tá? 13. É direito do advogado examinar em qualquer órgão dos poderes judiciário e legislativo ou da administração pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estejam sujeitos a sigilo, assegurada a obtenção de cópias, podendo tomar apontamentos. Beleza? Tranquilo? É isso aí. Esse inciso 14, preste atenção. Essa tela está abrindo toda hora. Que filme é esse? Iron Blade, a espada de ferro, né? Enfim, toda hora que eu clico aqui está abrindo isso, né? É para animar a nossa aula, né? Vamos lá, pessoal. Olha aqui, ó. Inciso 14. É direito do advogado examinar em qualquer instituição responsável por conduzir a investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusa a autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. Por que isso foi mudado? Esse inciso foi alterado, inclusive trouxeram 3 parágrafos a ele. Foi ano passado, pela Lei 13.245/2016. Antigamente dizia que o advogado somente podia tirar cópia, gente, de inquérito e de auto de prisão em flagrante. Só que como é que ficava, por exemplo, quando o advogado queria tirar cópia de um procedimento investigatório criminal do Ministério Público? Eles não deixavam, porque não tinha previsão legal, né? Aí agora é qualquer investigação. Inclusive, caiu na penúltima prova, pode ser tirar cópia aqui, ó, por meio físico, que é a famosa Xerox, né? A cópia reprográfica, ou por meio digital, celular, scanner portátil, não é? Muito bem. E se o delegado ou qualquer outra autoridade não deixar o advogado tirar a cópia? Parágrafos 10, 11 e 12. Olha aqui. Parágrafo 10. Nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar a procuração para o exercício do direito que trata o inciso 14. Bom, gente, muito cuidado com isso aqui. Olha só. Eu também dou aula de processo penal, então a gente pode explicar isso aqui. O artigo 20 do Código... Vamos desenhar aqui, fica até melhor. O artigo 20 do Código de Processo Penal diz que uma das características do inquérito policial é a sua sigilosidade. Isso quer dizer que qualquer do povo não pode ir à delegacia e pedir para o delegado, deixa eu ver o inquérito, deixa eu acompanhar um depoimento aí. Não. Quando é no fórum, até pode, a regra é publicidade, nos processos penais, no processo penal. Mas no inquérito policial, né, na ação penal, o processo é público. Agora, na delegacia, não. Só que essa sigilosidade não alcança o advogado. O advogado pode ter acesso. Só que, às vezes, vamos imaginar que durante esse inquérito policial, o delegado represente pela interceptação telefônica. Vai para o juiz defere. Quando o juiz devolve esse inquérito para a delegacia, né, já devolve com outro tipo de sigilosidade, com uma sigilosidade dada pelo juiz. E aí, qualquer advogado não pode tirar a cópia, não. Aí é só advogado com procuração. Tá?
Bom, parágrafo 11. No caso previsto no inciso 14, que o advogado pode tirar cópia, né? A autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentado nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia e da finalidade da diligência. Ou seja, é o teor da súmula vinculante 14, que foi trazida agora para a lei. Ou seja, o advogado também só vai ter acesso ao que já está nos autos. O que a polícia ainda está fazendo, né, de forma sigilosa, as diligências, claro que não vai ter acesso. Depois, parágrafo 12. A inobservância aos direitos estabelecidos no inciso 14, ou seja, o delegado não deixar tirar cópia. Ou então, o fornecimento incompleto de autos, ou fornecimento de autos em que houve retirada de peças já incluídos no caderno investigativo, implicará a responsabilização criminal e funcional por abuso de autoridade do responsável que impedir o acesso do advogado com o intuito de prejudicar o exercício da defesa, sem prejuízo do direito subjetivo do advogado de requerer acesso aos autos ao juiz competente. Ou seja, tem delegado que faz isso. Tem delegado, gente, que dá cópia incompleta, ele não coloca número na página, justamente para o advogado não saber o que tem de novidade, não é? Tá certo? Bom, então, cadê? Pronto, esse é o parágrafo 12, né? Parágrafo 12, o parágrafo 12 do inciso 14, é isso mesmo. Gente, os incisos 15 e o 16, vamos ler de uma vez, porque depois nós vamos ter que pular para o parágrafo 1º, que traz exceções a esses dois. Inclusive, foi o parágrafo que já caiu em prova. Então, vamos ler juntos. É direito do advogado ter vista dos processos judiciais ou administrativos, de qualquer natureza, em cartório ou na repartição competente, ou retirá-los pelos prazos legais. Inciso 16. Retirar autos de processos findos, mesmo sem procuração, pelo prazo de 10 dias. Pelo prazo de 10 dias. Então, se o processo já acabou, qualquer advogado pode levar para casa por 10 dias. Só que essas coisas não vão acontecer nos casos do parágrafo 1º. Olha lá. Não se aplica o disposto nos incisos 15 e 16, primeiro, aos processos sob regime de justiça. Claro, porque só com procuração. Ou então, 2, quando existirem nos autos documentos originais de difícil restauração, ou ocorrer circunstância relevante que justifique a permanência dos autos no cartório, secretaria ou repartição competente, repartição reconhecida pela autoridade, despacho motivado, proferido de ofício mediante representação ou requerimento da parte interessada. Ou 3, até o encerramento do processo, ao advogado que houver deixado de devolver os respectivos autos no prazo legal e só o fizer depois de intimado. Olha, se o advogado, mesmo com procuração, retira autos de cartório e não devolve no prazo, e para isso tem busca e apreensão, ou então simplesmente ele foi intimado para devolver, olha só o trabalho que esse advogado deu para a justiça. Ele não pode mais retirar aqueles autos até o final do processo. Vai ter que pedir para um outro colega advogado fazer ou para o estagiário fazer. E o detalhe, olha, isso já caiu 2 vezes na prova da OAB. Uma vez eles quiseram saber, só esse detalhe, ó, só vale se for depois de intimado ou não? Sim, só vale essa punição se for depois de intimado. E da outra vez eles quiseram saber quais eram esses 3 casos. 1, 2 e 3. Tá legal? Muito bem. 17. É direito do advogado
ser publicamente desagravado quando ofendido no exercício da profissão em razão dela. Bom, vamos falar então agora sobre desagravo público. O desagravo público, ele é melhor explicado nos artigos 18 e 19 do Regulamento Geral. E o que é isso, minha gente? Não raramente os advogados são ofendidos por delegados de polícia, por juízes, por promotores, por apresentadores de televisão, como caiu na antepenúltima prova. E a OAB, ela não existe só para punir o advogado, existe para defender quando necessário for. Então, sempre que o advogado for ofendido no exercício da profissão, surge essa possibilidade de ser feito um desagravo público. Olha só, por comunicação de qualquer pessoa, vem para a tela, por comunicação de qualquer pessoa, ou até mesmo de ofício, vai ser instaurado um processo, porque durante esse processo, a OAB vai apurar, através de diligências, em quais circunstâncias ocorreram essas ofensas. Porque essas ofensas, pessoal, tiver caráter pessoal, se tiver caráter religioso, se tiver caráter doutrinário ou político, a OAB não vai se meter. Nesses casos, não cabe desagravo público. Só se tiver realmente ofensa no exercício da profissão. Durante esse processo, o ofensor, ou seja, quem ofendeu o advogado, pode se defender. Mas se não quiser se defender, a OAB vai apurar os fatos assim mesmo. E ao final, se ela entender que cabe um desagravo público, no que consiste o desagravo público? Gente, o presidente da OAB vai ler uma nota do tipo: nós da OAB não vamos deixar isso acontecer, porque isso é um absurdo, o advogado foi ofendido no exercício da profissão pelo juiz fulano de tal. Vai dar sua nota de repúdio. Essa nota, né, vai ser encaminhada ao ofensor, vai ser publicada na imprensa, e a OAB ainda pode fazer uma representação contra esse ofensor na corregedoria dele, né, do delegado de polícia, se for o caso, e pode até mesmo, a OAB pode ainda fazer uma notícia de crime contra esse ofensor. Agora, onde vai ser realizado o desagravo público, minha gente? Muito cuidado. Em regra, vai ser realizado no Conselho Seccional da OAB. Mas, às vezes, o advogado é ofendido no interior, na área de uma subseção. Então, pode ser realizado pela subseção também. Mas, às vezes, quem vai providenciar o desagravo público é o Conselho Federal. Quando, gente? Cuidado com isso que nunca caiu, hein? Quando forem ofendidos presidente de conselho seccional, conselheiro federal ou advogado que for ofendido com repercussão nacional. Não é aquele advogado que é ofendido e aparece no Fantástico, por exemplo. Agora eu vou botar uma pimenta na nossa matéria, hein? Se cair isso, vai ser uma pergunta difícil, que nunca caiu. Nesses 3 casos, eu disse a vocês que quem vai organizar o desagravo público é o Conselho Federal. Só que, na verdade, vamos imaginar que seja o presidente do Conselho Seccional do Rio de Janeiro que foi ofendido no exercício do seu cargo, né? Por exemplo, um jornalista fala que o presidente do Conselho Seccional do Rio de Janeiro é um ladrão, ele desvia dinheiro da OAB, um exemplo, tá? Enfim. Ou então um advogado do Rio de Janeiro que foi ofendido, e isso é filmado e aparece em rede nacional. Gente, o presidente do Conselho Seccional do Rio de Janeiro mora no Rio de Janeiro. E esse advogado do Rio de Janeiro mora no Rio de Janeiro. Então, o Conselho Federal vai organizar, mas vai ser realizado no Rio de Janeiro, com representante do Conselho Federal. Agora, somente se a ofensa for a conselheiro federal,
é que, nesse caso apenas, é que além de ser organizado pelo Conselho Federal, também vai ser realizado lá no Conselho Federal em Brasília. Tá legal? Tudo bem? Gente, próxima aula, artigo 7º, inciso 18, é o seguinte. Vamos juntos, eu vou falar as 10 questões para vocês, se Deus quiser. Avise os seus amigos, as suas amigas aí, para adquirirem o Fechando Ética, caso estejam se sentindo inseguros para a prova, tá bom? Vamos juntos para uma aprovação com 10 em ética. Beijos e abraços!